Revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando nos falar. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Nos recolhamos num tempo de oração, também as crianças. Rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos a palavra e sejamos por ela iluminados, transformados em mulheres e homens da paz do ressuscitado. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos vivendo estas semanas do tempo da Páscoa. Especialmente nos domingos, são relatados para nós trechos dos evangelhos e também dos atos que falam-nos da manifestação de Jesus ressuscitado. Ao mesmo tempo que o evangelho relata os sinais, os detalhes, as marcas da ressurreição, como no túmulo vazio, o Evangelho também apresenta o próprio Jesus, como hoje no Evangelho, Ele mesmo presente,
E um elemento fundamental que eu chamo a atenção já no terceiro domingo, que eu repito uma ideia central. Fundamental para continuar o caminho no segmento de Jesus. Isso é uma intuição maravilhosa de Bento XVI. Nos relatos da ressurreição e das aparições do ressuscitado, na medida com que Jesus se apresenta, ou os evangelistas apresentam os relatos da ressurreição, ao mesmo tempo que dá a notícia da ressurreição, apresenta os meios pelos quais o ressuscitado se mostrará permanentemente no meio de nós, particularmente apresenta a igreja. Isso aqui é uma ideia central nesta pregação de hoje, centro da pregação. Ao mesmo tempo que fala do ressuscitado e dos sinais da sua ressurreição, a Escritura fala dos meios pelos quais Jesus se serve para continuar se fazendo presente no meio nosso para sempre. A questão é, que valor damos a estes meios e a estes sinais, estas mediações que ele deixou? São várias. A gente vê no texto, logo no começo, vamos lá? No seu folheto aí, número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 35 a 48. Logo no começo, 3 sinais. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Então, os 2 discípulos contaram como tinham reconhecido Jesus no caminho, quando ele explicava as Escrituras e fazia arder o coração. Aqui são os discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus ao partir o pão. Ele desapareceu da vista deles, e eles correram 11 quilômetros para chegar e pegar a comunidade ainda reunida domingo à noite, para contar para essa comunidade que vimos o Senhor. Então aqui já fala 3. Viram concretamente o Senhor, mas como a palavra fazia arder, e o pão eucarístico mostra a presença dele. O ressuscitado, portanto, se serve de mediações. A palavra, a comunidade reunida, a Eucaristia, a Escritura, que vai repetir insistentemente ao longo do texto, a própria inteligência humana, os sentidos nossos. É maravilhoso o que vem. Mas eu preciso pesar a mão num aspecto que eu não gosto de ocupar-me tanto com eles, que é, ao invés de falar dos sinais do ressuscitado e da grandeza e do esplendor dessa presença de Jesus, concretamente, real, aqui no meio nosso, o evangelista Lucas relata 6 obstáculos para reconhecer essa presença de Jesus. Portanto, prenda-se ao que vem agora e já comece a pedir ao Espírito Santo para libertar você daquilo que é obstáculo e que impede você de reconhecer Jesus nas realidades concretas que Ele deixou para se mostrar presente na sua vida. Não são obstáculos muito estranhos, são muito mais reais, muito mais palpáveis e presentes em nossa vida. Vamos lá? Versículo 36. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus, leiam, para o meio deles e lhes disse: Gabriel, o microfone aqui. O próprio Jesus, os discípulos estavam falando, e o próprio Jesus entra, põe-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Então,
um dos meios pelos quais o ressuscitado se faz presente, a gente já viu, a Escritura, a Eucaristia, agora o dom da paz. Jesus se faz presente em nosso meio quando nós construímos relações e ambientes de paz. Essa cena me incomodou profundamente ontem à noite, porque passei a semana com esse texto, imaginando essa cena que aconteceu em Jerusalém, e ontem o bombardeio do Irã sobre Israel, mas também o bombardeio mútuo e recíproco do Hamas contra Israel e de Israel contra os palestinenses. Naquela terra onde Jesus inaugurou o anúncio da paz, ontem ferida por mais de 300 drones e mísseis jogados. Você imagina, eu lia hoje cedo, o quanto isso é importante para a economia do mundo, quanto uma guerra aquece a economia do planeta. O petróleo sobe, as relações de interesse múltiplo aquece tudo e a economia ferve. E o mundo precisa de guerra para ter paz com dinheiro no bolso. É estranho, né? É muito estranho. E às vezes a gente fica polarizado a favor de um eliminar o outro e não sabe que nós estamos exatamente opostos contra o Evangelho. Isso aqui é uma mensagem muito importante, gente. Isso aqui é muito mais do que ser de uma ideologia ou de outra. Isso aqui é sobre ser ou não discípulo e discípulo do ressuscitado, a paz. Quem não é operário é operário da paz. Quem não trabalha pela paz, quem não é instrumento de paz, não é discípulo e discípulo do ressuscitado. Tá claro? É encrenqueiro, é polarizado, é ideologizado e está o tempo inteiro acirrando e provocando raiva, fúria, nervos, não é discípulo e discípulo do ressuscitado. A paz. Agora começam os obstáculos para essa paz descer. Vou usar uma imagem que é muito cara para mim, talvez para nós mais velhos, e que muitos não entendam. A imagem da terra dura, da terra pisada. Deus manda a chuva, a gente não cuida da terra, ela está pisoada, dura, a chuva vem, não penetra profundo, não alimenta, não nutre as plantas e escorre a água para as enxurradas e a gente reclama porque a planta não está dando fruto, porque a terra está dura. Um coração que não acolhe esta saudação de paz de Jesus, e esta paz que Jesus oferece, ela não desce para o seu coração, para a sua inteligência, para o seu corpo, e você não dá conta de sair daqui em paz, e essa paz em sua vida não dura mais do que alguns minutos, e daqui um pouco você já está tomado de infelicidade. O que está faltando para você não é Jesus manifestar-se para você, Ele manifesta. Acontece que você é terra dura, que a graça é derramada, mas a paz não desce, não encharca você, o chão vivo da sua alma e do seu coração, e você não fica em paz por causa dos obstáculos. Vamos lá? 6 obstáculos. Você pode me dizer que já leu o Evangelho e na sua vida não tem nenhum desses. E eu vou dizer que talvez seja porque sua situação é mais grave. Porque pior do que identificar esses obstáculos é tê-los e não ser capaz de identificá-los. Tá claro? Pior do que não identificar os obstáculos, falar, não, estou tranquilo, é não ser capaz de identificar os obstáculos para ser mulher e homem da paz. Versículo 37.
Os 2 primeiros obstáculos, eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Jesus apresenta mais 2 obstáculos, mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Os 4 obstáculos, portanto, assustados, cheios de medo, preocupados e com dúvidas no coração. Você é um cristão de fé assustada, está sempre assombrado. Você é um cristão medroso, cheio de medo. Medo do mal do mundo, medo do capeta, medo do inferno, medo da direita, medo da esquerda, medo do comunismo, medo do capitalismo. Você é desses medrosos, que ainda segue um monte de pregadores que ganham fortunas lhe metendo medo, milhares e milhões de seguidores e consumidores dos produtos que eles vendem, para fazer de você uma consumidora, um consumidor do medo que eles lhe passam, ainda faz você ser um repetidor nas redes sociais dos medos. Imagine que hoje nós chegamos ao absurdo de ter pregador dentro da igreja que ensina você a ter medo da igreja, medo dos pregadores da igreja, inclusive do Papa e dos bispos, e implanta dúvidas no seu coração, e você vai embora feliz para casa ou dos videozinhos que você assiste na internet, porque você alcançou um nível elevado. Você compreende que a igreja é um perigo para você, porque o Papa é uma ameaça e os bispos uma ameaça. Imagine que tem pregadores, padres, pregadoras, leigos, com milhares e milhões de seguidores, acumulando fortuna, passando medo nos cristãos e enfiando dúvidas no coração. Não tem não? Tem não? Você nunca viu um videozinho de pregador apresentando esse tipo de coisa? Já viu? Se cuide. Se cuide. Sua fonte. Esses pregadores que te alimentam em medo, dúvida, espanto, assombro, dúvidas, esses pregadores são operárias e operários, mesmo que estejam vestidos de padres e de todas as capas e pompas clericais e clericalistas, esses pregadores são operários do anticristo. Não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. A pregação que conduz você não a acolher a graça do ressuscitado e não ser instrumento da paz do ressuscitado e ferramenta de paz no mundo, a pregação está a serviço do anticristo. Então, sai dessa. Liberte-se e pare de provocar inferno no mundo, medo e assombro nos cristãos, dúvidas nos cristãos. Põe-se a escutar o evangelho da salvação, que a paz habitará onde você imagina que jamais pode acontecer. Medo do pecado, medo do inferno, medo da condenação. Tem 2 ideias maravilhosas no evangelho de hoje, nas leituras de hoje. A primeira carta de São João, na segunda leitura, diz assim: meus filhinhos, olha que conversa maravilhosa. Escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, não fique com pavor do pecado venial ou mortal, não fique num frenesi de assombro do pecado. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo. Ele é a vítima de expiação pelos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não dará conta de tirar de você as marcas do pecado, por favor. Amém? Brada, brada.
Estamos criando religião, cristianismo, igrejas, pregadores e cristãos doentes. O assombro, assustados, cheios de medo, preocupados, com dúvidas no coração, é fruto de gente que não se abre à graça, e a graça é superabundante onde o pecado é abundante. Mas continua o texto, porque vão aparecer mais 2 obstáculos. Versículo 39. Vede minhas mãos e meus pés. Leiam. Sou eu mesmo. Há em mim. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Eu vou dizer uma nota bem desconfortável, ruim, para ter que falar o que eu vou falar agora. Mas esses pregadores do medo, da indústria do medo, que estão a serviço das guerras e das polarizações ideológicas, esses pregadores do medo, eles conseguem fazer até as aparições de Nossa Senhora se tornarem razão para ter medo. Eles amam falar de Nossa Senhora e apresentar Nossa Senhora como aquela que traz medo. São pregadores que tratam Jesus ressuscitado como um fantasma. É a religião dos assombros fantasmagóricos. É a religião, e tem um tipo de cristão assustado, medroso, que pensa que a manifestação de Deus é um fantasma, não tratam uma presença de Deus como a graça transbordante, a graça que ultrapassa toda a realidade do mal, do pecado, da força, da morte. Esses cristãos não só transformam, esses pregadores transformam os cristãos parecidos com fantasmas. São cristãos medrosos, com olheira, com práticas devocionais e religiosas de gente espantada, assustada. Vocês não sabem identificar, porque graças a Deus em muitas casas de vocês não tem. Mas nós padres temos tratado disso muito. Tem aumentado muito um tipo de cristãos que acreditam em fantasmas, mas que eles mesmos parecem fantasmas. Alguns pregadores também trazem trajes e recuperam trajes das idades do passado da igreja, trajes e pompas que você pensa, será que eu estou num filme de suspense, porque parecem pregadores também fantasmas. Esse apelo a coisas do passado, dos escombros da Idade Média, isso é religião de fantasma. O cristianismo não aponta para trás, o cristianismo aponta para a realidade de hoje, para um futuro de eternidade e de glória em Deus. O cristianismo não é religião para reproduzir modelos e recortes do passado e de algumas etapas da história passada da igreja. O cristianismo responde aos apelos do evangelho no mundo de hoje e anuncia hoje o poder do ressuscitado para tirar o pecado do mundo e dar-nos a alegria que não é supérflua. Não é a alegria do frenesi, da distração e da desconexão com a realidade, porque existe uma alegria falsa que é uma desconexão com a realidade, que são os mais 2 obstáculos que Jesus vai mostrar agora. Vamos lá? Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isto, versículo 40, bradem. Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. É aquele tipo de cristão que, se for na igreja para a missa, não arrepiou, não chorou, a missa não presta.
que acha que a celebração da Santa Missa tem que arrepiar e emocionar e distrair. A missa é um business show e o padre faz um show business de entretenimento e de distração, como os programas de televisão do domingo à tarde, para alienação das massas. Esse cristianismo também, ele foge. Aquele cristianismo do rigor do rito e da norma, tanto esse cristianismo espalhafatoso da distração e do entretenimento, são duas formas de fantasmas ou forma carnavalesca de viver a fé no mundo de hoje. Não responde, não responde. A fé é bem mais do que isso. É preciso que, e aqui vem o elemento novo, os cristãos, os discípulos estavam muito alegres e surpresos. Quando você faz a sua alegria, e você está sempre surpreso com as coisas, sua mulher conta como é que estão os problemas dos filhos, você, nunca tinha percebido, seu esposo fala para você de questões sérias para ser enfrentadas de casa, nossa, nunca imaginei. Gente despreparada para a realidade. A realidade tem que ser enfrentada na graça do que você tem de condições para enfrentá-la. A fé não é ir para a missa para fugir da realidade. A Eucaristia é um encontro com o ressuscitado que te capacita e qualifica para o enfrentamento da realidade. E se é preciso levar paz, é porque lá na realidade tem encrenca, tem conflito, tem guerra, tem ausência de perdão, não é não? E a fé é exatamente a fonte que capacita e qualifica o cristão para o enfrentamento da realidade. Mas quando a conversa fica muito pesada, Jesus usa um recurso maravilhoso, muito maternal, parecido com um vô, uma avó, com os netos na situação de pavor e assombro com a realidade. Quando os discípulos estão naquele frenesi, olha que coisa maravilhosa. Ainda no versículo 41. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? O que significa isso? O ressuscitado precisa de lanche? Não. Quando Jesus fala, tendes alguma coisa para comer, é aquela delicadeza maternal. Dizer, moçada, vamos parar com esse debate, com essa conversa enjoada que está, vocês se desgastando, se ofendendo. Vamos lanchar, vamos arejar a alma, vamos comer alguma coisa, tomar alguma coisa, depois a gente conversa. Isso aqui é delicadeza de mesa na família. Vamos lanchar? Vamos distender esses conflitos? Vamos tomar um lanche juntos? Mas agora vem a surpresa. O último encontro de Jesus com os discípulos foi na quinta-feira santa ao redor da mesa, não foi? Que ele antecipou o acontecimento da paixão na cruz, trazendo para cá, dizendo, quando eu estiver sendo escarnecido na cruz, eu vou ser grão de trigo moído para ser pão, o meu corpo toma e come. Quando eu estiver sendo moído, macerado na cruz, eu vou ser uva pisada para dar-lhes o suco da melhor e mais saborosa realidade que a uva dá, um vinho saboroso. Toma, come, toma e bebe. O último encontro é uma refeição antes de morrer. O primeiro encontro depois de ressuscitado é uma refeição. Mas agora vem a novidade. Que você vai ser arrebatada. Vamos lá? Versículo 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Espere lá. Deram-lhe o quê? Um pedaço de peixe assado.
Vamos fazer uma coisa meio professoral agora. O peixe vem da onde? O peixe vem de onde? Da água. E o cristão vem de onde? Da água do batismo. Qual é a ideia? Eles deram para Jesus um peixe o quê? Assado. Peixe que vem da água, o cristão que vem das águas do batismo, passado na grelha das provações e tribulações. Uau! E as provações e tribulações vão fazer você se tornar alimento para a esperança do mundo. Aleluia! Brada! 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 São Lourenço, que muita gente faz piada com São Lourenço. Quando foi condenado à morte por ser cristão e testemunha da fé em Cristo, foi levado para a praça para ser queimado numa grelha. São Lourenço, a praça tomada de multidão, o espetáculo escarnecedor dos impérios de Satanás, promovendo a violência para entreter as massas, porque quanto mais nós gostamos de violência e somos violentos, nós reproduzimos a pompa do diabo, diz Santo Agostinho, a pompa de Satanás. Esses filmes violentos que você assiste, essas lutas violentas que você se distrai assistindo, vendo homens arrancar sangue na cara um do outro para te distrair, isso é pompa de Satanás. São Lourenço, na grelha, e o povo cantando, dançando, bebendo e assistindo a cena. Numa certa altura, com o maior bom humor do mundo, São Lourenço fala: pode virar que desse lado já está assado. Você, ao invés de entrar numa crise de histeria, de desequilíbrio, de ansiedade, de neurose, de revolta, de raiva, nas provações da vida, você faz das provações ocasião para ser peixe assado, nascido nas águas do batismo, assado nas provações da vida, para ser alimento do mundo, ou você apresenta o semblante da derrota? Qual é a força do seu testemunho nas provações que você enfrenta? É disso que Jesus está falando, minha gente. Quando Ele mostra as mãos e os pés, sabe o que significa isso? Vamos ver a nota que vem, porque ela é importante para entender as mãos e os pés. Jesus à mesa com eles, comendo lá o peixe assado, dando um abraço em cada um afago em cada um, dizendo que peixe saboroso. Pedro, sua vida vai ser desse jeito, Pedro. João, André, Tiago. Jesus entra com uma conversa maravilhosa. Versículo 44. Depois disse-lhes, bradem: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus diz: vocês estão assustados, cheios de medo, com dúvidas no coração, preocupados, alegres, surpresos, como se eu não tivesse caprichado em 3 anos de catequese repetindo isso para vocês. Eu os chamei, os constituí discípulos e apóstolos, dei-lhes o capricho de cuidar da fé de vocês. Vocês se surpreendem com o que está acontecendo agora, mas eu não fiz outra coisa senão 3 anos zelar e falar disso para vocês. E a minha fonte era a palavra, Moisés, os profetas, os salmos. O problema é que você vai à missa,
as preocupações, os medos, as dúvidas endureceram o chão da sua alma e do seu coração. A palavra cai e não desce. A palavra repetida, ano a ano para você não dá resultado nenhum, porque você já está pronto, com seus medos, dúvidas, sustos, assombros, e nada lhe entra mais. Eu vos falei 3 anos. E aí, versículo 45, olha a surpresa. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Espere lá. Jesus abriu o quê? A inteligência. Sua inteligência já está aberta? Ou sua inteligência está bloqueada? Desculpe a repetição, quase a exaustão, por causa da gravidade. Quando se repete muito, é mais por gravidade do problema do que por limite de oratória. A inteligência está travada, bloqueada, porque tem um monte de pregador que já transformou você num cristão, numa cristã, assustado, cheio de medo, que pensa que está vendo um fantasma, preocupado, com dúvida no coração, ou alegre, ou distraído, surpreso, distraído. Vai na igreja e fica distraído, todas as missas, a missa é um encontro de distração. Onde é que a gente está no folheto aí, para ver que hora que esse padre acaba esse trem para a gente ir embora? De vez em quando eu vejo alguma criança falar para a mãe assim, onde nós está no folheto? A mãe mostra lá, o menino põe a mão, nossa, ainda falta isso tudo aqui para ler nesse folheto, mãe, que diacho. O padre não vai falar isso tudo? Dói. Dói. É preciso abrir a inteligência. Se você não está sendo transformada em cada celebração da Santa Missa, se você não é encharcada da graça e sai daqui transbordando paz para o mundo que tem os problemas e os conflitos graves que você enfrenta, o problema não é mais da igreja e nem de Deus. O problema é uma inteligência bloqueada. Está claro? Está claro? Compreender o mistério da ressurreição é questão de inteligência para entender as Escrituras. Aqui não é aquela inteligência livresca, não é a inteligência necessária. Passa também pela escola, mas não só. Passa também pelo livro, mas não só. É a inteligência da sabedoria do povo simples e humilde, que às vezes é analfabeto, ouve a palavra, ouve a pregação e abre-se ao mistério. Aqui é muito mais elevado. Mas também tem um cristianismo que opõe os sentidos à inteligência. Tem um cristianismo que diz que os sentidos se opõem à inteligência. Você vem na igreja, a missa é um ritual pronto, que repete há séculos e milênios, e que já está tudo pronto, e você não pode sentir nada. Você não pode se emocionar, arrepiar. Se você bater palmas ou levantar a mão, você invalidou a missa. Porque o que conta é a inteligência. A fé é uma fé inteligência para captar norma, regra e doutrina. Eu queria dizer para esses pregadores e para você que os sentidos não se opõem à inteligência. Você é um ser de Deus inteiro. Os sentidos, visão, audição, palato, olfato, tato, põe você com espécies de sensores que captam os sinais imediatos, o apelo imediato das emoções, que comunica ao cérebro e ativa o seu cérebro para abrir-se a um conteúdo inteligente.
A função do pregador é ativar os seus sentidos, passar pela porta dos afetos, das emoções, para alcançar o crer. Portanto, esta ideia de que na missa o padre não pode levantar a mão mais do que desse lado, você não pode bater palma. Tem cristãos que entram na igreja rígidos, porque o pregador falou que você não pode fazer nem gestos para rezar o Pai Nosso, porque você invalida a verdadeira missa. Que bobagem! Os sentidos não são inimigos da razão. Os sentidos são extensões, meios, antenas que você tem para captar os sinais de Deus que sempre vêm para preparar o seu cérebro, a sua inteligência, para acolher o conteúdo maior. Isso é maravilhoso, gente. Este cristianismo de norma, doutrina e regra e de ritos rígidos, esse cristianismo não olha para o corpo humano e não tem uma visão antropológica sadia do que é o homem e a mulher na sua inteireza, no seu corpo. Papa Francisco fez uma catequese maravilhosa na quarta-feira. Entre na internet, no discurso na audiência geral do Santo Padre, ele falou sobre as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Sobre a fortaleza, o Papa Francisco disse assim: a virtude da fortaleza, que nos dons do Espírito também é um dom, a virtude da fortaleza, ela tem uma dimensão interna e uma dimensão externa. Porque você precisa acolher a virtude e o dom da fortaleza enfrentando os inimigos internos que te habitam e que você precisa derrotar pelo dom da fé. A lista dos inimigos internos que o Santo Padre, o Papa Francisco, apresenta, você vai se espantar. Quais são esses inimigos? Diz Francisco: o nome desses inimigos são ansiedade, angústia, medo, culpa. Todas essas forças que se agitam no nosso íntimo e que, em certas situações, nos paralisam. A fortaleza é, antes de tudo, uma vitória contra nós próprios. Você precisa pegar os dons da graça, da fé, e lutar, às vezes, contra você mesma, você mesmo. Os medos, assombros, tristeza, ansiedade, depressão. Porque hoje, a indústria do medo, ela é uma indústria para fabricar neuróticos, doentes, que para tudo precisa ir no supermercado, na distribuidora de bebida 24 horas ou na farmácia, porque para qualquer situação tem um remédio, um comprimido, uma bebida, um objeto que vai diminuir a ansiedade, o medo, a depressão e a tristeza. Aí, tudo é motivo para tomar remédio para depressão. Padre, eu estou muito mal, perdi minha mãe. Esses tempos, uma senhora, perdi meu marido, 67 anos de casado. Eu falei: não, pelo amor de Deus, a senhora não vai ficar deprimida porque perdeu o marido. A senhora tem que estar aqui louvando porque viveu 67 anos com ele. Não acredito que uma mulher que viveu 67 anos o matrimônio, eu conheço, vai transformar agora a partida dele na razão para ter que tomar remédio para depressão. Padre, minha mãe morreu. Sua mãe estava com quantos anos? 97. Eu estou muito mal, já fui em 7 psiquiatras, 8 psicólogos, 20 médicos e não saro. Aí o problema não é de medicina e nem da fé, é um problema de enfrentamento interno. Quem não sabe lidar com a perda, com a morte, não sabe lidar com a vida. Eu aprendi isso a duras penas, acompanhando o testemunho maravilhoso de pais de filhos especiais. A notícia do filho especial parece causar uma agitação e um assombro. De repente, os próprios pais transformam aquele fato que poderia ser um espanto e um medo, transformam aquilo numa fonte e eles mesmos se tornam grandes evangelizadores para o mundo a partir de uma realidade, um filho especial.
que na igreja tem uns 3 pais assim que merecem uma salva de palmas calorosa também. Ah, eu não dou conta porque tem um filho especial. Então, não dá conta de ser mãe e de ser pai. Ah, eu perdi meu filho, não dou conta, estou sofrendo, vou precisar tomar remédio para depressão a vida inteira. Quem não sabe sepultar um filho, não sabe dar a vida para um filho, não pode ser pai e mãe. Está claro? Aqui tem pai e mãe, perderam 2. E enfrenta. Esse negócio de remédio para depressão, ou bebida, ou vício, para tudo, é fruto, primeiro, de uma cambada de pregadores que se servem do medo, do assombro, da religião de fantasma, mas é também da indústria que quer-nos medrosos, ansiosos, depressivos, para consumir os produtos da vitrine e não sermos portadoras e portadores do anúncio da salvação, que é Cristo. Amém? Reage! Brada! Brada! Assim desabrocha o texto. Depois de abrir a inteligência, gente, é a coisa mais abençoada do mundo poder dizer para vocês: a fé católica não é uma fé burra. A fé católica é uma fé de iluminação da inteligência, dos afetos, das emoções. Se não fosse por essa graça, esta igreja, com tanto erro de nós pregadores, com tantos erros de nós pregadores, com tantos erros de tantos cristãos, esta fé não sobreviveria 2000 anos. E assim termina o Evangelho de Lucas. Versículo 46. E lhes disse, leiam. Assim está escrito. Brada, igreja, reage, igreja. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Como Cristo se tornou pão e vinho, corpo e sangue oferecido na cruz e no altar, você, cristã, vai ser rechaçado para alimentar a fé e a esperança do mundo. Amém, igreja? Reage, igreja. Brada. Brada. Tenha dó. Quem te autoriza a não tomar antidepressivo é o psiquiatra, não sou eu não, tá? Não vem com essa conversa de pregador contra a ciência não, porque a ciência, os que estudam e te recomendam, eles têm autoridade para te recomendar o que recomendam, tá bom? O que eu estou falando é no modo de encarar a vida. Para terminar, versículo 7 do Salmo. Olha que coisa impressionante. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Vai, igreja. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quem te dá felicidade? A partir de hoje você diz: o Senhor que faz brilhar a face dele para mim. Irmã, irmão, vou te propor um exercício. Agora, olhe para a cruz. Jesus aguça os sentidos dos discípulos a visão, mostrando as mãos e os pés. Para quê? Porque as mãos e os pés são a parte do corpo nosso que tem
capacidade de extensões maiores. As mãos levam-nos a realidades maiores, a estender ao outro, e os pés nos levam ao encontro do outro e das realidades que temos que enfrentar. Ao mostrar as mãos e os pés para os discípulos com as cicatrizes, Jesus está dizendo: vocês não nasceram nas águas do batismo para se retraírem por causa dos sofrimentos, perseguições e provações. Expandam-se, dilatem-se, derramem-se, ampliem-se. Seja o seu corpo um processo permanente de expansão do amor e da graça de Deus. Sua mão estenda, seus pés vão ao encontro, expanda-se. Amém? Hoje você vai sair da igreja olhando para suas mãos e os seus pés e transformar seus pés e mãos em marcas de expansão da paz do ressuscitado sendo levada para o mundo, porque Ele te marcou e fez as suas feridas cicatrizes que testemunham a glória da ressurreição. Amém? Sem botox, sem correção, sem Photoshop. Cicatrizes que falam de paz, de gente curada. Amém? Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Peça do Senhor para que Ele abra também a sua inteligência agora, para que você seja transformado hoje, agora, e o seu corpo se torne uma extensão do corpo ressuscitado de Cristo. Mãos e pés que levam ao mundo o anúncio da paz, o anúncio do perdão, da salvação, da alegria do reino de Deus. Fale com Jesus e acolha todo operar que agora Ele realiza e opera em você, abrindo sua inteligência, destravando, desbloqueando suas emoções e sua inteligência para acolher a graça, o amor, a paz que só Ele pode te dar. Fale com Ele. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, De pé, para te louvar, cura-me. Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Olha aqui para a palavra. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para o livro da Escritura. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra
nessa palavra que ouvimos e meditamos. que ouvimos e meditamos. E suplico, E suplico, vem hoje, vem hoje, agora, abrir a minha inteligência, abrir a minha inteligência, para que eu compreenda a palavra para que eu compreenda a palavra e creia firmemente e creia firmemente em tudo que ela fala em tudo que ela fala sobre o mistério sobre o do mistério seu amor. do seu amor. O Cristo sofreu, O Cristo sofreu, morreu, ressuscitou, ressuscitou, e no seu nome e no seu nome são anunciados são a anunciados conversão a conversão e o perdão dos pecados. e o perdão dos pecados. Eu creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha Eu fé. creio, Senhor, Eu creio, Senhor, mas abre mais abre a mais minha inteligência, a minha inteligência, a minha alma, a minha o alma, meu coração, o meu coração, para que professe para que professe firmemente que o Senhor é o Senhor a é salvação do mundo. a salvação do mundo. Amém. Amém. Creio em Deus